Voltamos a apresentar Live Notícias, Rádio Live FM. 8 horas e 4 minutos, a gente está aqui na Live FM, na 100.7, com Amanda Neves. Vamos conversar com ela sobre fisioterapia pélvica. Live Entrevista. Muito bem, a Amanda Neves, que é formada em fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, com pós-graduação em fisioterapia, uroginecologia e obstetrícia pela Universidade Redentor do Rio, fisioterapia em CTI pela Universidade Gama Filho. Bom dia, Amanda, é um prazer ter você aqui na Rádio Live FM. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre fisioterapia pélvica. É um prazer mesmo. Bom dia. Bom dia, Amanda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente pode começar aqui esclarecendo para os nossos ouvintes o que é a fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica, como eu estava falando anteriormente aqui para vocês, é uma especialidade relativamente nova, né, da fisioterapia. Os primeiros profissionais a surgir aqui no Brasil foi na década de 90, mais ou menos. Então, assim, é muito pouco difundido essa especialidade da fisioterapia. Então, é um profissional pós-graduado na área, é importante ressaltar isso, que a gente se especializa, né, por 1 ano e meio, aí, quase 2 anos, para atender esse público com disfunções de assoalho pélvico. Então, assim, esse profissional ele vai atuar diretamente nas disfunções que acometem o assoalho pélvico. Para ser um pouquinho mais, eu vou perguntar o que é o assoalho pélvico. Eu já iria falar, eu estava aguardando a pergunta, que todo mundo desconhece um pouco. Isso. Então, vamos pensar que o nosso tórax aqui, a nossa caixa torácica, o nosso abdômen, a nossa pelve, eu vou colocar assim para o público poder entender. É uma lata, tá? Uhum. Onde o diafragma respiratório é a tampa da lata e o nosso assoalho pélvico é o fundo dessa lata. Então é uma rede muscular composta mais ou menos por uns 13 músculos que compõem esse assoalho, esse chão aqui da nossa pelve, embaixo aqui do nosso quadril. Então essas musculaturas, dependendo do que o paciente esteja acometido com alguma situação, vai comprometer esse assoalho pélvico de alguma forma, trazendo disfuncionalidade para ele. Muito bem. E quais são as principais doenças que são tratadas pela fisioterapia pélvica, né? Essas disfunções no assoalho pélvico? Então, essas disfunções normalmente é oriunda de algumas questões que acometem tanto o reto, quanto a bexiga, quanto a parte sexual desse paciente. Então, vamos lá. Para falar das doenças, das disfunções, na verdade a gente não vai falar nem de doença, a gente vai falar de disfunção, porque provoca essa disfunção no assoalho, né, que são músculos. Eu sempre gosto de ressaltar isso para os pacientes, porque esses músculos que compõem esse assoalho, esse fundo nosso aqui, é o mesmo tipo de fibra muscular do braço, da perna, do nosso corpo externo. Então, se a gente treina essa musculatura na academia, para melhorar tônus, melhorar toda essa composição corporal, esse músculo também precisa ser treinado. Ele precisa ter funcionalidade, né? Que é força, resistência, agilidade, coordenação e principalmente um bom relaxamento. Quando isso está disfuncional, é oriundo de alguma questão, seja do reto, seja da bexiga, seja da parte sexual. Então vamos lá, vamos dar um exemplo assim bem claro, que chega bastante no consultório, que é uma coisa muito comum e recorrente na maioria das mulheres, que é a incontinência urinária. Tá? Esse é o carro-chefe aí da fisioterapia pélvica. A gente tem outras N disfunções que acometem outros órgãos da pelve, que provoca essa disfunção, mas a incontinência urinária é algo que é muito normalizado na sociedade. Uma mulher que perde urina, seja gotinha, seja um jatinho, ou seja até completa, é incontinência urinária. Então, assim, às vezes as mulheres dão uma gargalhada, perde um pouquinho, ou às vezes vai tossir, espirrar, perde um pouquinho. E aí, o que acontece? Acha que isso é normal, e não é. Pode ser comum, mas não é normal. Então, são alterações que acontecem ali devido a várias questões de comportamento, várias questões da própria bexiga mesmo, que acontecem essas incontinências urinárias. E é importante também ressaltar que não são só as vovozinhas que perdem esse xixi. Eu ia perguntar isso, a minha mãe. Mulheres jovens, a gente vê mulheres de 18, 19, 20 e poucos anos, e aí por diante, perdendo essa urina. Por quê? Por conta dessa disfunção de assoalho pélvico, que causa, aí pode ser ansiedade,
que geram uma hiperatividade nessa Sim. musculatura, porque a gente pensa que a musculatura ela tem que contrair e tem que relaxar adequadamente para fechar o canalzinho do xixi. Se essa mulher tem muito impacto, tá? Esse músculo ele foi feito também para sustentar, tá? Os órgãos pélvicos, para sustentar os impactos, mas é um músculo. E ninguém nunca nos ensinou que esse músculo precisa ser trabalhado também. Precisa também fazer uma atividade. E aí, conforme o passar dos anos, pode acontecer de ter essas perdas por impacto, várias gestações, problemas como essa hiperatividade por questões de ansiedade, ou a mulher ter algum problema como questões de endometriose, que vai gerar, além de perdas urinárias, dor na relação sexual, então assim por diante. Quem sofre de osteoporose também fica mais fragilizado com essa situação? Não, porque a questão da osteoporose está mais ligada ao músculo, ao osso. E isso está mais recorrente com a questão da idade. Porque com o passar dos anos, a mulher vai entrando na fase da menopausa, então a queda dos hormônios, né? E também a perda de colágeno, a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, como é um músculo, vai sofrer também essas alterações. Muito bem, e aí entra a fisioterapia. Aí entra a fisioterapia. Como é que funciona o tratamento? Você está falando de músculo, fortalecimento de músculos do assoalho pélvico. Como funciona na prática, para o nosso ouvinte conseguir visualizar? Então, Léo, na verdade, a gente não fala nem muito fortalecimento do assoalho pélvico. Qual é o termo correto? Dar funcionalidade para esse músculo. Perfeito. Porque quando a gente fala de fortalecimento, a gente fala de dar tônus e hipertrofia muscular. Só que se essa mulher tiver uma hiperatividade muscular, um músculo tensionado, não vai ser trabalhado dessa forma. Sim. Vai distensionar o contrário. Exatamente. Então, erroneamente, muitos vendem na internet exercícios para mulheres fazer, para melhorar a parte sexual e para fortalecer o assoalho pélvico. E isso é totalmente errôneo, porque a gente não sabe como está aquele assoalho pélvico. Então é muito importante essa mulher possa avaliar com um profissional, né, especialista na área, para saber qual tipo de exercício vai fazer naquele músculo. Como você me perguntou, como acontece? É uma fisioterapia totalmente diferente da fisioterapia que a gente está acostumado, porque é uma fisioterapia íntima. O paciente ele vai se despir da cintura para baixo e a gente vai avaliar todo esse assoalho pélvico, né? Depois de uma anamnese, depois de escutar o paciente, saber do porquê ele está procurando a fisioterapia, a gente vai avaliar esse músculo, vai saber quanto às suas disfuncionalidades. E no caso do homem também, a gente vai tocar mais nesse assunto, mas, por exemplo, eu tive uma contusão de pubis. Está relacionado? Está relacionado, sim. Por quê? Pélvica. Sim. Tá o muito... pubis é bem aqui em cima, né? Sim, está muito relacionado. Por quê? O grupamento muscular que eu falei, que são os músculos do assoalho pélvico, ele se insere ali na região do pubis e vai lá no finalzinho da coluna, que é o cóccix. Então, quando a gente tem alguma disfunção de cóccix ou uma pubalgia, alguma coisa relacionada, a gente tem uma disfunção aí de musculatura de assoalho pélvico. E isso é muito comum, tá? Porque nos homens é muito comum ter pubalgia, muito também por conta do desporto, do futebolzinho do fim de semana, aquela musculatura que não está preparada, enfim. Isso acontece muito e aí causa a hiperatividade muscular, que é uma dor nessa região que vai tensionar os músculos do assoalho pélvico. E esse tensionamento pode gerar não só mais desconforto no pubis, como também pode trazer outras disfunções, como a questões sexuais também, de hiperatividade muscular, então, e assim por diante. Olha, o assunto é bem... É lindo! É bom quando a gente vê um profissional que gosta do que faz. Eu sou apaixonada. Quando que você descobriu essa sua aptidão para a fisioterapia e, no caso, para a sua pós-graduação na questão da fisioterapia pélvica? Sim, então, a minha história é bem engraçada, porque assim, eu sou fisioterapeuta formada há uns 19 anos, 18 anos mais ou menos, e aí eu fiz pós em UTI, trabalhei na UTI por um tempo. Depois... Então, na pandemia você estava lá, não é? Não, na pandemia não, ainda não estava, foi antes da pandemia. Eu estava na UTI, e aí minhas filhas estavam pequenas, eu tenho duas meninas, uma de 23 e outra de 20, e aí as meninas estavam pequenas. Dado um dia, chegada do plantão, depois de ter feito vários plantões na semana, que eu vou pegar minha filha com a babá, e a minha filha chora no colo da babá, não querendo que a babá fosse embora.
E aí o desespero da mãe aqui foi imenso. E naquele dia foi meu último plantão. Eu decidi que eu não ia dar mais plantão porque eu queria conviver mais com as minhas filhas. E aí eu fiquei um tempo, né? Minhas filhas cresceram mais um pouco. E aí eu resolvi voltar para a fisioterapia. E eu voltei para a fisioterapia não pensando em voltar para a UTI, mas pensando em voltar numa outra especialidade. Mas antes disso, eu tive, jovem, com 30 e poucos anos, mais ou menos, eu tive incontinência urinária de urgência. Que assim, a gente tem incontinência urinária de esforço, tá? A gente tem incontinência urinária de urgência, que é aquela mulher que sente vontade de ir no banheiro e corre para ir para o banheiro e perde essa urina no meio do caminho. Eu tive essa incontinência. Na verdade, eu tive a mista, de esforço e incontinência, de esforço e urgência. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar uma fisioterapeuta para me ajudar. E aí eu procurei uma grande amiga, que é a Bianca Almeida, e aí a gente começou a tratar. E aí eu falei, nossa, me apaixonei. Por quê? Depois de muitos anos, a fisioterapia na saúde da mulher entrou na grade curricular das universidades. E na minha época não tinha. Então eu desconhecia essa área da fisioterapia. E quando eu fui procurar, foi muito novo para mim aquilo também. E aí eu fiquei apaixonada, e aí eu resolvi fazer a pós-graduação e me inserir no mercado aí. Estou há 7 anos trabalhando com fisioterapia pélvica. Só com isso. Muito legal. Bem, a gente vai dar uma parada rápida para um intervalo. Inclusive, o nosso WhatsApp é o 22997971007. Também aqui nas redes sociais nós ouvimos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você pode mandar suas mensagens, suas perguntas para a Amanda. Se você está ouvindo e tem qualquer dúvida, manda a pergunta agora que ela vai responder depois do intervalo. Mas, enquanto isso, eu tenho outro recado importante para passar para você. A Brasec Assistência Familiar é uma empresa dedicada a oferecer soluções acessíveis para o bem-estar e segurança de seus clientes, com foco em saúde e tranquilidade em todas as fases da vida. Seus principais serviços incluem saúde preventiva, com planos para cuidados contínuos, né? E prevenção de doenças, também o pós-vida completo, que é assistência especializada para momentos delicados, oferecendo suporte às famílias. Também um plano PET, são cuidados veterinários e assistência para o bem-estar dos seus animais de estimação. Além disso, aluguel de materiais convalescentes, disponibilizando equipamentos médicos para recuperação e cuidados especiais, e descontos em parceiros, né, como benefícios exclusivos em algumas drogarias. A Braseg, que é um plano de assistência familiar, garante serviços diversificados e suporte de excelência para cuidar de quem você ama. Live FM. Live FM. Muito bem, voltando aqui pela Live FM 100.7, são 8 horas e 22 minutos. Estamos conversando com a Amanda Neves, que é fisioterapeuta, né? É especializada na questão do trato pélvico. E vamos continuar com as perguntas, né, Léo? É isso aí, mande sua pergunta para o 22-99797-1007. Tem uma mensagem aqui no Facebook do Otávio Fernandes. Ele fala, essa sabe tudo, gratidão pela ajuda em 2019. Ah, que legal. Deixa eu abrir o microfone dela agora. Legal, legal. Aproveitando aqui, a gente vai fazer uma pergunta, Amanda, uma dúvida muito comum. A fisioterapia pélvica, ela trata de distúrbios sexuais, especialmente dores na relação sexual, que é muito comum entre as mulheres? Sim, trata e bastante. É bem comum também no consultório, assim como a incontinência urinária, incontinência fecal, a constipação, né, que é a prisão de ventre também. É muito encaminhado pelo proctologista, pelo uro, né, as disfunções miccionais, e também pelo ginecologista também. Essas mulheres relatam dor à relação sexual, à penetração. É muito comum no consultório chegar essas mulheres com dor. E é outra coisa que eu falo também, que é normalizado pela sociedade, tá? A mulher tem relação sexual com dor ou com algum desconforto, é normal, não é. Relação sexual é para sentir prazer e não dor, né? Então essa mulher encaminhada aí pelo ginecologista, ela vai procurar fisioterapia pélvica, a gente vai avaliar esse assoalho. E muito provavelmente esse assoalho vai estar hiperativo, tensionado. E existem vários fatores que podem causar essa dor na relação sexual. Uma delas é a endometriose, que é muito comum entre as mulheres, né? Essa doença da endometriose causa muita dor, principalmente nos períodos menstruais, com os focos lá no útero, nessa região pélvica, provocando tensionamento dessa região. Outros fatores também estão como ansiedade, que é algo muito comum. Não tem quando a gente fica com trapézio, quando a gente está ansioso com trapézio duro? Isso. Lá o assoalho pélvico fica assim também.
E aí essas mulheres muito ansiosas também, seja diagnosticada ou não com transtorno de ansiedade, pode cursar com essa hiperatividade muscular e sentindo dor na relação. Questões de constipação também gera tensionamento do assoalho pélvico, provocando dor na relação sexual. Tá? Várias outras questões pode acometer isso. Então, assim, é bem comum chegar isso no consultório dessas mulheres. Outra coisa também que é importante ressaltar: mulheres que passaram por algum trauma, abusos sexuais na infância, elas trazem essa história e nas relações sexuais elas sentem muita dor. E essa dor, ela pode acometer a mulher em vários graus. Por exemplo, a mulher que consegue ainda ter uma penetração sexual na hora do ato, a gente chama de dispareunia, que é a dor ou desconforto na relação sexual. É importante ressaltar que se essa mulher não for tratada imediatamente pela fisioterapia pélvica, essa mulher pode evoluir para o chamado vaginismo. Que o que é isso? Ela não consegue ter nenhum tipo de penetração vaginal. Tá? Perfeito. E aí é importante muito, é normal, assim, as mulheres falam assim, mas eu sinto dor na relação, não. Não é. É comum, mas é normal. Não é normal. E precisa ser tratado o quanto antes para melhorar essa funcionalidade. E a gente tem excelentes resultados dentro da fisioterapia pélvica. Agora, a pergunta que eu estou curioso, querendo saber, como é feita essa fisioterapia? Existem equipamentos de tecnologia? Como é feito? Sim, essa fisioterapia, como eu te falei anteriormente, é uma fisioterapia diferente, o paciente vai se despir, a gente vai avaliar esse assoalho pélvico, tá? Isso eu falo sempre na avaliação. Na avaliação eu explico tudo como funciona e tudo para o paciente. Às vezes ele fica meio assustado, ele acha que ele vai chegar lá, vai sentar numa bola de pilates e vai ficar rebolando. E não é assim, tá? Por isso que é importante esse profissional ser tratado por um especialista, porque a gente vai tratar. E aí, quais os recursos que a gente utiliza? Após a anamnese, a avaliação da musculatura, a gente vai ver a sua disfuncionalidade. A gente tem aparelhos como uma eletromiografia, que é o biofeedback, tá? É um eletromiográfico, não tem um eletrocardiograma que a gente coloca os eletrodos e vê a capacidade funcional do coração? Sim. A gente tem do assoalho pélvico, então a gente coloca uns eletrodozinhos ali na região do períneo e a gente vai ver todo o potencial elétrico muscular daquela região e a gente vai saber se tem resistência, se tem agilidade, como é que está o relaxamento, como é que está o potencial. Faz uma avaliação também palpatória dessa região, tá? E os recursos a gente vai fazer de acordo com a disfunção que apresentar ali. Então a gente tem recursos eletroterápicos para dor, para relaxamento, fotobiomodulação, que é um laser que a gente usa na parte externa e interna, infravermelho, e vários outros recursos, terapia manual. Então assim, a fisioterapia pélvica, eu sempre falo com meus pacientes, ela tem resultado super rápido, desde que o paciente se comprometa também. Por quê? As sessões não se definem somente, o tratamento não se define somente a sessão de fisioterapia, mas a gente passa exercícios para casa, a gente passa terapia comportamental, que muitas vezes essas disfunções estão muito ligadas também a comportamentos inadequados do paciente, então a gente vai ali lidando ali. A mulher às vezes tem dificuldade de urinar, vamos dizer assim, prendem muito às vezes a urina, Exatamente. Por estar em situação que o homem tem mais facilidade. Isso também atrapalha? Muito. E aí está a questão do comportamento. Por exemplo, é muito comum mulheres que trabalham em consultório, médicos, psicólogos, que passam muitas horas sentadas atendendo um público, professores, comerciárias. Então, essas mulheres que trabalham nessa área, nessas áreas especificamente, tendem a reter muita urina. E isso traz muito transtorno para a bexiga. Tá? Consequentemente, transtorno para o assoalho pélvico. Então tá aí. É uma situação, né, que é recorrente. A gente Exatamente. vê, que as mulheres às vezes se prendem um pouco. Por isso, exatamente. Por isso que na fisioterapia, a gente, além de tratar a paciente ali na sessão, a gente passa essas questões comportamentais também, de tempo de miccional, de como que ela vai ingerir a água, então, tudo direitinho. Isso aí. A gente está falando muito aqui de problemas, das pessoas que chegam até você já com problemas, você vai tratar através da fisioterapia pélvica. O que pode ser feito a partir da prevenção, né? Existem hábitos ou coisas que as pessoas podem fazer para evitar problemas no assoalho pélvico?
Então, na verdade, toda e qualquer disfunção é sempre oriunda de alguma questão. Seja Uhum. ela comportamental ou questão mesmo de doença ali da bexiga, do reto, enfim. Ou traumas, né, que vai lá da relação sexual. Mas como que as mulheres podem prevenir um pouquinho? Primeiro, ter consciência do próprio corpo, né? Perfeito. Se autoconhecer. Muitas mulheres chegam no consultório desconhecendo que essa musculatura do assoalho pélvico, ela pode ser, como é que se diz? Trabalhada de forma voluntária. Elas não têm consciência corporal. Então é importante que essa mulher se observe, se toque em casa para ver a funcionalidade dessa musculatura de assoalho pélvico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é evitar realmente grandes impactos, porque por mais que seja uma musculatura de sustentação, ela sofre as consequências de algo que é feito excessivamente. E ninguém nunca ensinou essa mulher que tem que trabalhar esse assoalho pélvico. Volto a repetir sobre isso. Então, assim, é importante evitar grandes impactos, grandes esforços, e esses esforços geram uma pressão abdominal absurda, que vai gerar uma pressão interna, que vai fazer um estiramento dessa musculatura do assoalho pélvico. E isso provoca disfuncionalidade. Várias gestações, isso também pode provocar disfuncionalidade. Por isso que é importante a mulher procurar um fisioterapeuta pélvico durante o período gestacional. Que a gente vai trabalhar para que essa mulher sofra menos consequências de perda urinária, desconforto na relação. Aí eu pergunto a você, o parto normal. Então, o parto normal é algo incrível, né? Porque hoje em dia é difícil ver uma mulher ter um parto normal. Ela tem que estar com essa estrutura pélvica. A minha mãe teve 3 cesáreas. Infelizmente a gente tem a questão da cesárea aí, né? Que é bem recorrente. Mas assim, a mulher nasceu para parir, né, gente? É isso. A mulher nasceu para parir. Só que antigamente a gente via as mulheres, né, as nossas avós, as nossas mães parindo muito mais por parto normal do que por cesariana, né? E hoje é muito comum a cesárea, infelizmente. Mas é uma opção da mulher, né, gente? Eu sou fisioterapeuta pélvica obstétrica e aí eu falo para elas sobre as questões da cesárea e do normal, mas eu respeito essa mulher em primeiro lugar. A decisão é dela. A decisão é dela. Eu vou ali trabalhar e a decisão é dela. Pode falar, Léo. Mas por que, infelizmente? Então, por quê? É muito melhor essa mulher ter um parto normal, porque a recuperação é fisiológico, né, Léo? É fisiológico. É fisiológico. E aí, a recuperação dessa mulher, ela não passa por um centro cirúrgico, ela não passa por uma anestesia. Então, assim, para se recuperar também, a mulher que tem parto normal se recupera em uma semana. Instantaneamente, quase. 30 dias, já tá linda, maravilhosa. Entendeu? Então, a cesariana é mais complicado, requer 3 meses aí de recuperação, enfim. Bem, agora a gente está falando aqui em mulheres, agora você também trata homens, crianças, né? A criança, eu lembro quando eu criança, você ia pular um muro. Essa situação, eu aprendi o que é a musculatura pélvica. Quando você batia no chão, você sentia aquela dor por baixo. Você lembra disso, Léo? Você pulava o muro, quando você batia no chão, você... Ai, caramba! É o impacto, né? Exatamente. Porque é o que você falou da caixa. O diafragma é a tampa, né? É a região pélvica, é o fundo da caixa. É como se você estivesse batendo ali no chão, não é isso? Exatamente. Todos os órgãos pélvicos ali, na hora do impacto, eles descem. Nossa, é uma dor absurda. Né? E muito provavelmente você não tinha muita consciência de assoalho pélvico. Se ele doeu, é porque ele, de forma automática, involuntária, porque ele faz isso, ele reagiu para proteger, senão você iria... Criança, gente, criança. E existe, então, crianças? Também trata criança, homens? Sim, a gente trata criança a partir dos 5 anos de idade. É muito comum as crianças chegarem no consultório com enurese, que é a perda urinária noturna, tá? É muito comum, tá? Eu hoje não atendo mais criança, mas a gente tem eu tenho uma colega maravilhosa, especialista, aqui em Campos, que eu encaminho todos os pacientes criança para ela. E a gente trata criança, mulheres, jovens, adultos, idosos, homens. Bem, eu acho que a entrevista foi bem esclarecedora para você conhecer um pouco mais dessa situação
que pode afetar as pessoas sem elas saberem, não é? Exatamente. Agora, eu acho muito importante, de tudo que a gente falou, que vocês sabem que eu não estou deixando vocês falarem, né? Mas o bom é isso. Você tem que falar, a gente já fala demais. A gente está desde as 7 da manhã falando. É importante ressaltar que tudo que eu falei aqui, se alguém se identificou, é importante procurar o seu médico, Sim. tá? E falar do transtorno que está sofrendo, tá? E aí, se esse médico encaminhar para fisioterapia, excelente. Se ele não encaminhar, eu sugiro que os pacientes falem, doutor, será que a fisioterapia não iria me ajudar? Porque é importante, porque alguns médicos ainda desconhecem a nossa especialidade, ainda desconhecem os benefícios que a nossa especialidade traz para o paciente. E a fisioterapia pélvica está como primeira linha de tratamento. Perfeito. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando, né? Eu queria, né? quero. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Você está convidado para voltar em outro momento. Foi um prazer receber você aqui. Né, Paulo André? Bem, o papo foi interessantíssimo, esclarecedor, trazendo aí para o nosso ouvinte e para você que vai curtir depois e está curtindo nossa entrevista pelas redes sociais, né, Léo? Ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, agradecendo a Amanda Neves por dispor do seu tempo e estar aqui explicando dessa forma bem direta e objetiva para as pessoas entenderem. Muito obrigado. Sim, obrigada, agradeço muito o convite. E aí depois, se a gente puder falar um pouquinho sobre fisioterapia pélvica masculina, só isso, seria muito interessante, tá? Porque é bem comum. Então tá, sobre isso também, se você sintonizou agora na 100.7, pegou o finalzinho da entrevista da Amanda, você pode ouvir, ou assistir, na verdade, a entrevista na íntegra lá no YouTube Live FM Campus. Então tá bom, a gente já volta com mais música e informação aqui na Live FM 8h36. Você está ouvindo Live Notícias. Rádio Live, onde você estiver.